Putz, Gata Show, é porque o Vina, ele chegou agora aqui na capital cearense, chegou ontem para ser mais preciso, e ele não teve treino, não vai ter o tempo necessário de treinamentos com o técnico Léo Condé para ficar à disposição do jogo. E pensando nesta partida, ele deve ir pelo menos no banco de reservas. Aliás, nas arquibancadas, melhor dizendo, para acompanhar a partida contra o Flamengo. Um cara que deve ser opção para o técnico Léo Condé é o volante Richarlison, que foi capitão no jogo passado contra o Cruzeiro, e ele falou sobre essa expectativa de enfrentar o líder da competição e até mesmo trazendo esse detalhe. Foi uma semana de preparação, o que foi bom para o técnico Léo Condé fazer e testar novas possibilidades no time alvinegro. Essa sequência de jogos, apesar dos resultados negativos, é sempre ruim ter que jogar de cada 3, 4 dias. A gente não tem tempo para recuperar. Já agora não, a gente vai ter adversários complicados, difíceis, mas a gente vai ter o tempo ideal para se preparar, né? A gente vai ter tempo de preparar quem está, descansar os jogadores que estão com mais minutagem e recuperar alguns que estão mais desgastados também. Então, essa preparação acho que seja muito importante pra gente. O Richarlison, que foi capitão na partida passada, e aí, Denise, ele espera ter uma sequência, afinal, ele vinha de 4 meses praticamente sem jogar. A última partida que ele tinha atuado jogando mesmo pra valer foi ali contra o Sergipe, em fevereiro. O Vozão teve um problema com o Richarlison porque ele passou por cirurgia no joelho, na face de plantar e ficou parado por um longo período. E aí o técnico Léo Condé teve que dividir aquelas tarefas com Fernando Sobral, com o Dieguinho, Lucas Lima e até mesmo o Lourenço. Agora, com o retorno do Richarlison, é mais uma opção. Até mesmo conversando com os auxiliares do Léo Condé, o Renatinho Negrão e com o Diego Camimura, eles falaram da importância do Richarlison, que era praticamente um reforço do Ceará nesta janela de transferências, já que era um atleta que vinha trabalhando junto ao Sub-20 para ganhar condicionamento físico e agora está totalmente à disposição do técnico Léo Condé para a partida contra o Flamengo novamente. Como é que podemos imaginar Ceará diante do Flamengo, que o Flamengo cheio de reforços, né? Sim. Felipe Luiz não quer brincadeira não, né? Se a turma está sendo regularizada, já está treinando, a expectativa aí que possa vir, pelo menos no banco, né, Daniel? Isso. Não sei entre os titulares, mas no banco sim. Pensando nesse todo poderoso Flamengo, como é que deve ser a postura do Ceará? Hein? Eu acho que tem que ser uma postura, repito, como já disse em outros programas, muito semelhante à postura que o Ceará teve contra o Cruzeiro. Líder do campeonato, jogando bem, 16 jogos de invencibilidade, não tinha perdido dentro de casa. O Ceará não tomou conhecimento dessas informações e fez uma boa partida contra o Cruzeiro. É isso que me chama mais atenção, Denise, porque o Ceará não ganhou do Cruzeiro achando alguns gols, num contexto em que o Cruzeiro foi pressão total contra o Ceará só se defendeu, jogou um jogo ruim e aí de repente conseguiu achar um gol ali. Não, a vitória contra o Cruzeiro foi uma vitória construída pelo Ceará. O Ceará jogou bem contra o Cruzeiro, sofreu um gol logo no início, mas teve muita capacidade de reação dentro da partida. Propôs o jogo, teve posse de bola, criou chances, fez um terceiro gol que na nossa avaliação aqui foi mal anulado, que foi aquele gol do Marcos Vitor. Ou seja, o Ceará não se abalou diante de um adversário muito forte. Acho que deve ser a postura da mesma forma como contra o Flamengo. Até melhor, porque o Ceará vai jogar dentro de casa. Lá ele estava jogando contra um Cruzeiro num Mineirão com mais de 50 mil torcedores. Agora ele tem a torcida a seu favor. Óbvio que vai ter torcida do Flamengo, mas o contexto é muito mais favorável ao Ceará. O Ceará chega para essa partida motivado depois de uma vitória contra o Cruzeiro. O Flamengo vem de uma derrota, porque perdeu ontem para o Atlético Mineiro. O que é que eu quero dizer com isso? O Flamengo tem um excelente elenco? Tem, isso a gente não pode negar. Fez excelentes contratações, reforços de peso, jogadores que atuavam como titulares na Europa, trouxe, qualificou ainda mais o seu elenco. Mas não é um time imbatível. Ontem o Flamengo jogando dentro de casa, no Maracanã, com esses reforços jogando, perdeu para o Atlético Mineiro, que na tabela de classificação da Série A está atrás do Ceará, que não está tão bem quanto o Ceará. Ou seja, tudo isso prova que o Ceará tem condições de fazer uma boa partida e buscar a vitória. Vai ser difícil? Muito difícil. Muito difícil. Não tenha dúvida alguma, torcedor, que o jogo do Ceará de sábado, de domingo vai ser muito difícil. Mas o Ceará tem condições. E o que é que ele precisa fazer? O mesmo que ele fez contra o Cruzeiro. Por isso que eu sou o defensor de que esse jogador que a gente ouviu aí há pouco, o Richarlison, seja titular mais uma vez, porque foi bem contra o Cruzeiro. Que o Lourenço seja titular mais uma vez. Que o Marcos Vitor seja titular mais uma vez. Mudanças que o Léo Condé fez e que surtiram efeito sejam mais uma vez utilizadas contra o Cruzeiro. Eu acho que se ele jogar pelo menos boa parte daquilo que ele fez contra o Cruzeiro, ele tem condições de buscar um empate ou uma vitória contra o Flamengo, que seria, Denise, fantástico do ponto de vista de classificação na Série A.
Porque você pega essa sequência aí de Cruzeiro e Flamengo, os dois líderes da Série A do Campeonato Brasileiro. Muitos torcedores do Ceará poderiam imaginar, rapaz, a gente vai perder as duas. Ou então a gente vai ter muita dificuldade de somar pontos. E aí, se o Ceará sair, Denise, desses 2 jogos sem ter perdido nenhum, é o melhor dos mundos pro Ceará. O melhor dos mundos. Verdade. Bandeira, sair com 3 pontos, Castelão lotado. Samuca, o Ceará não divulgou 100%, não divulgou 100%, é ótimo. Não divulgou a capacidade da venda não, né? A quantidade, na verdade, de ingressos. Não, a última atualização foi aquela, Denise, de mais de 40 mil torcedores garantidos para esta partida, porque o Vovô tá tendo ali uma cautela a mais de segurança em relação a novas aquisições, a novas adesões para o sócio torcedor. Então, a venda de ingressos já encerrou, não tem mais venda de ingresso para nenhum setor da Arena Castelão. O torcedor que quiser ainda para ir para que ainda quiser ir para este jogo contra o Flamengo no domingo, às 6h30 da noite, ele tem que aderir ao plano de sócio torcedor e fazer o check-in. É tanto para essas novas adesões, como também para o sócio torcedor que ainda não fez o check-in, ter um espaço reservado para ele, até porque é prioridade o sócio torcedor do Vozão. Já que você tá falando de que torcedor quer ir, torcedor não quer ir, convida a galera pra ir lá no Jogada, vai, Samuca. Diz como é que a galera ainda pode ir ao estádio, Samuca. Diz aí, como é, Samuel Conrado, vai. Se não tem ingresso mais à venda lá em Porangabuçu, nas lojas oficiais do Ceará, mas aqui, meu amigo, no Instagram do Jogada, você consegue, assim, na maciota, viu, Denise? Mandando aquela mensagem. Na garapinha. Exatamente. Manda aquela sua frase lá de efeito, o que é que você acha deste jogo, o que é que você faria, torcedor, pra ver Ceará e Flamengo no estádio, em loco. Vai lá no Instagram do Jogada, segue o Jogada SVM, manda sua mensagem e aí as melhores frases, Denise, as melhores, assim, de qualidade, supimpa, vão receber aí esta premiação de poder ir ao estádio e acompanhar Ceará e Flamengo no próximo domingo às 6h30 da noite. Nós vamos escolher as melhores. Pra ver quem vai. Olha como ele tá. Porque antigamente eram as curtidas, agora a gente que vai. Nossa então produção. eu tenho que corrigir, que eu falei curtida. Exatamente, eu não quis lhe corrigir pra não. Você pode me corrigir na hora que você então, quiser. Você deixa seu João. comentário, uma historinha legal lá, porque que você quer ir para esse jogo. E aí a nossa produção vai escolher as 4 melhores frases para dar um ingresso para você e um acompanhante para esse jogão aí, Ceará e Flamengo no Castelão. Tá aí, meus amigos. Entra, já tô aqui olhando, viu as mensagens de vocês. Vocês aproveitem, vão lá, todo mundo, ó. Chama a galera. Quem ainda não adquiriu o ingresso, adquira. Vai, não perde tempo não, viu, torcedor que está aqui conosco. Diz, eu ia só Dandan. dizer, Denise, que essa semana acabou sendo uma semana de lua de mel da torcida do Ceará com o time, né? Contudo, eu acho, né? Exatamente, ó, você vem de uma vitória, que baita vitória do Ceará no último domingo sobre o Cruzeiro. Virada. Né? De virada, brilho do Galeano, calou o Mineirão lotado, o Ceará jogando bem. Então você já tem esse motivo que já era para se celebrar, porque foi uma vitória histórica do Ceará no domingo contra o Cruzeiro. Aí você tem a semana, começa com essa movimentação de uma possibilidade do Vina. Termina a semana ali comum, com a chegada do Vina, aeroporto lotado, torcida feliz. Aí você tem no domingo um adversário, um baita adversário, o que é um atrativo, porque todo mundo quer ver também jogos contra grandes times, e o Flamengo é uma grande equipe. Muitos jogadores que a gente vê apenas na televisão vão poder ser vistos ali a olho nu. 60 mil torcedores, o Vina sendo apresentado. Então a sensação é que é uma semana de festa, de alegria para o torcedor do Ceará, que pode ser coroada com o elenco ajudando e dando uma vitória, um resultado positivo. Aí seria, Denise, uma das semanas mais felizes para o torcedor alvinegro no ano de 2025. Tá aí, minha gente. Eita! E aí, Diga lá. a gente começar a falar de ponto, né? Do Brasileirão, a gente sabe o quanto a Série A é disputada, o quanto cada ponto vale. Sim. Eu não vou nem longe. A gente fez uma projeção: Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Bragantino, né? 12 pontos. Vamos fazer esse recorte, diminuir para 3. Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras. Vocês têm 12 pontos em disputa, 9 pontos em disputa, já com 3 conquistados. Então, se você consegue, encarando líder e vice-líder, você consegue fazer 6 pontos, é o melhor dos cenários perfeitos para o Ceará começar a pensar em coisa maior. Se você começa a pensar Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, e você faz 5 pontos de 9 entre os 3 principais, também não é algo a se pensar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe da empolgação da torcida, o Daniel já comentou, a gente sabe o potencial que esse elenco deu quando venceu o Cruzeiro fora de casa, mas olhando também no aspecto
de tabela, de classificação, a estratégia do Ceará pode ser uma estratégia mais racional. O Ceará não precisa começar o jogo se lançando para o ataque, abrindo demais as suas linhas, ficando muito exposto. Porque até um empate, e aí o torcedor do Ceará não me leve a mal, o João Bandeira tá se apequenando, o Ceará tem que vencer o Flamengo. Eu entendo, eu acho que sim, o Ceará vai jogar dentro de casa, com apoio de mais de 50 mil torcedores, tem sim total condições de vencer o Flamengo. Mas um empate, olhando o cenário que o Ceará está, enfrentando Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, você vai ter, com Cruzeiro e Flamengo, ter feito 4 pontos. Então, assim, faz uma diferença lá no final, porque os adversários que estão ali na mesma zona de classificação do Ceará provavelmente vão perder para esses clubes. O Cruzeiro vai ganhar desses adversários, o Flamengo mais ainda. Então você tem que jogar com a racionalidade e dizer assim, peraí, não é o jogo que tem que se acabar tudo, é o jogo da vida, vamos mandar todo mundo pro ataque para tentar resolver de qualquer jeito. Com muita calma, com muita paciência e inteligência, assim como foi no jogo do Cruzeiro, o Ceará pode sim sair com um bom resultado. Qual o bom resultado esse? Melhor cenário, uma vitória, mas um cenário ok e administrável para as próximas rodadas, um empate também. Eu acho que é mais ou menos isso. Série A se joga com inteligência. Tem jogos que você tem a obrigação de vencer, tem que fazer a sua parte e tal. Tem outros jogos que com inteligência você consegue tirar 3 pontos do Cruzeiro fora de casa, tirar 2 pontos do Flamengo dentro de casa, e assim você vai um passo de cada vez buscando o sonhado 46 pontos para se manter e depois pensar em Sul-Americana, pré-Libertadores.